E você, hein, Sakamoto, como é que você está interpretando aí? O que você também tem de informação a respeito do conteúdo desse depoimento, o impacto dele, né? O impacto nas investigações, o impacto no julgamento e tem o impacto também, né, com o vazamento das informações para os eleitores, para a sociedade como um todo. Fábio, desculpa. Né? E, inclusive, se esse processo, né? Porque tem três processos que o Bolsonaro deve ser indiciado e depois julgado, né? O processo do cartão de vacinas fraudado, né? Para ele poder ir para fora do Brasil, o cartão das joias surrupiadas do patrimônio e embolsadas por ele, e o próprio processo relacionado aos atos golpistas, né? Então, deve ser, inclusive, nessa ordem que ele deve ser indiciado. E aí, entrando, né, como o José falou, para 2025, tem uma faceta boa de entrar para 2025 que contamina menos com o ambiente eleitoral, né? É claro que tem muita gente, principalmente críticos de Jair Bolsonaro, que adorariam que ele fosse julgado já neste ano, mas isso aí vai acabar contaminando de um jeito ou de outro, de uma forma imprevisível, as eleições municipais. 2025 é aquele ano sanduíche entre uma eleição municipal e uma geral, né? Então tem esse ponto. Agora, é claro que que o general Freire Gomes, né, ao trazer a público, né, que Bolsonaro apresentou a ele e aos outros comandantes das Forças Armadas minutas golpistas, né, ele, como eu até coloquei, ele bate o maior prego no caixão de Jair Bolsonaro, né, para caixão político de Jair Bolsonaro, né? Até porque o que a gente, por mais que ele tenha sido acusado por Braga Neto, pelo general Braga Neto, né, ter sido xingado, acusado, sofrido bullying, né, é uma coisa terrível e desqualificada, desclassificada nesse tipo de ação, mas tenha, na verdade, sofrido todo esse bullying por parte do Braga Neto, e tenha se mantido em silêncio, né? E agora esteja colocando tudo isso, ou seja, ele foi chamado de comunista, ele foi criticado, chamado de melancia, né? Verde por fora, vermelho por dentro, por muitos seguidores de Bolsonaro, por uma parte das Forças Armadas que queriam o golpe. Só que o que acontece é que ele acabou fazendo silêncio, a gente pode até discutir o que significa isso e a responsabilidade dele com esse silêncio, como a gente já discutiu aqui, mas o fato é que quem está falando o que está falando é o comandante do Exército. É alguém que, em determinado momento, inclusive, foi um dos que assinaram um depoimento dizendo uma coisa, uma aberração em determinado momento sobre as urnas, né, falando que, olha, não houve. A nossa análise sobre o processo eleitoral mostra que não houve, que não tem nem provas de que houve fraude nas urnas, como também não tem provas de que as urnas não são fraudáveis. Ou seja, é alguém que fez parte da estrutura, é isso que eu estou querendo dizer. Alguém que fez parte da estrutura, alguém que foi governo Bolsonaro, que, sabe, esteve ao lado de Bolsonaro. E esta figura hoje chega e que estava num posto de comando, não era um soldado raso, não era alguém expulso do exército, não era um oficial mediano, não era um comandante sem tropas, pura e simplesmente, era o comandante-geral do exército, chega e que deixa claro, bota em cima da mesa de que o presidente da República pediu para as Forças Armadas tentarem um golpe. Então, isso fica difícil, Fabiola, para até finalizar meu argumento, isso fica difícil para o pessoal da extrema-direita, né, bater, porque durante um bom tempo o pessoal defendeu o Freire Gomes. Em 2022, eu estava vendo textos publicamente, tinha um monte de gente à direita defendendo o Freire Gomes. Exatamente porque o Freire Gomes estava ao lado de Bolsonaro. Ele não estava ao lado a ponto de ter pulado num golpe de Estado, né? Mas esteve ao lado de Bolsonaro em uma série de outras ações. Então, o que acontece? Aquela pessoa que comandou o exército, que recebeu orações de malucos por 2 meses para eles entrarem no golpe, que não tirou os malucos de frente do quartel, diz ele que porque o Bolsonaro não queria, é agora a pessoa que joga tudo, joga a porcaria no ventilador. Ou seja, não é um esquerdista que está falando isso. Não é um oficialzinho, com todo respeito aos oficiais, mas é uma pessoa que pode ser desqualificada porque não tem um posto de comando de tropa. É a pessoa que mandava na coisa toda. E isso, Bolsonaro não vai conseguir, isso o Bolsonaro não vai conseguir escapar.